Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula de matemática aqui começando, nossa aula 4. Eu espero que vocês estejam bem, espero que continuem se cuidando, tá bom? Isso logo vai passar e a gente vai estar junto na nossa sala de aula, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje. Nosso tema de hoje são noções básicas de geometria plana, tá? Então, primeira coisa, o que é a geometria plana? Bom, a geometria plana, ou também euclidiana, como ela é chamada, vai ser a parte da matemática que estuda figuras que não possuem volume. Ou seja, a gente não vai estar trabalhando com 3D, a gente vai estar trabalhando, como o próprio nome já diz, com um plano. E vocês podem pensar no plano sendo o caderno de vocês, sendo o quadro, caso a gente estivesse tendo aula no quadro, né? Pensa numa coisa que tem duas dimensões, tá? E não uma coisa tridimensional, tá bom? Então, ó, a geometria plana também é chamada de euclidiana, uma vez que seu nome representa uma homenagem ao geômetra Euclides de Alexandria. Ele é considerado o pai da geometria. Então, o que significa essa palavrinha geometria? Geo é terra e metria seria medida. Então, geometria significa, na verdade, a medida da terra, tá? Então, ó, se o Euclides estivesse vivo hoje e falasse português, ele falaria algo do tipo aí para vocês, tá? Então, vamos ver aqui, ó, dando uma introduçãozinha à geometria plana. A gente parte desses três elementos fundamentais, tá, da geometria plana para poder construir todo o resto. É o ponto, a reta e o plano. O ponto, todo mundo já fez um ponto na vida, né? Todo mundo já desenhou um ponto. Aqui eu extrapolei, botei uma bolinha um pouquinho mais gordinha, vocês estão vendo? Mas é só um ponto mesmo. Você pegar assim a caneta ou a lapiseira e marcar um ponto, né? Isso é um ponto, ó, representado por uma letra maiúscula, vocês conseguem ver, né? Um ponto P no caso. A reta R, letrinha minúscula, tá? E o plano alfa. Então, olha só, o ponto é representado com letras maiúsculas, a reta é com letras minúsculas e o plano com letras gregas, minúsculas, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o ponto. O ponto é um elemento do espaço que define uma posição. Ele não possui definição, dimensão e forma. Por isso, não é possível encontrar qualquer medida nele. Como eu falei, você pegou e marcou. Desenhou lá o pontinho, pegou a lapiseira, a caneta, pegou e fez só uma marcaçãozinha. Ele não tem medida, ele não tem volume, ele não tem tamanho, não tem nada disso, né? Ele é a base de toda a geometria, pois é a partir do conjunto de vários pontos que são formadas as figuras geométricas. Então, ó, aqui nesse caso um ponto M, que é representado por uma letra maiúscula, tá? Então, todos os pontos são representados por letra maiúscula. No slide anterior tinha um ponto P, e agora é o ponto M, beleza? Bom, a reta. A reta é o conjunto infinito de pontos, ou seja, vários pontos. Se a gente conseguir botar vários pontos juntinhos, vocês vão ver que vai dar uma reta, né? E se a gente unir esses pontos, a gente tem nossa reta. Então, ó, 2 pontos são suficientes para determinar uma reta, ou ainda um ponto e a inclinação da mesma. Apresenta uma única dimensão, que é o comprimento, e ela é infinita. Tá? A gente desenha uma parte da reta, mas a reta seria infinita. Tanto para assim, vamos, frente e trás, entre aspas, né? Quando você desenha uma reta no seu caderno, você poderia continuar tanto para cima quanto para baixo, entendeu? Então, ela é infinita. E pontos que pertencem à mesma reta a gente chama de pontos colineares. Comum mesmo, e linear, linha, ou seja, estão na mesma linha, estão na mesma reta. Beleza? Então, olha só. Vamos ver um pouquinho aqui, os exemplos. 2 pontos, como eu falei, ó, 2 pontos são suficientes para determinar uma reta. Fiz o ponto A e B, ó, ponto A e B, maiúsculos, né? E por eles consegui traçar uma reta R. Beleza? Ó, a segunda, que fala que pode formar uma reta com ponto e inclinação dela. Aí tá falando, ó, um ponto C, qualquer, né? E uma inclinação de 30 graus no sentido anti-horário. Então, a primeira coisa, a gente faz o ponto C. Bom, a gente faz aqui uns eixos auxiliares, né? Um eixo vertical e um horizontal, para a gente poder inclinar 30 graus. Inclinar 30 graus no sentido anti-horário é o quê? É não ir no sentido do relógio, é no sentido contrário, anti-horário. É contra o sentido do relógio. Então, 30 graus no sentido anti-horário é isso aqui. E com isso aqui eu posso traçar uma reta. Uma outra reta eu chamei de S, Szinho, né? S minúsculo. Então, olha só. Tanto 2 pontos quanto um ponto e inclinação. E a outra informaçãozinha que a gente tem é que pontos que pertencem à mesma reta são chamados de pontos colineares. Então, olha só. Pontos D, E e F são colineares. Então, ó, desenhei a reta T. Botei o D, E e o F na mesma linha, na mesma reta. Beleza? E botei um ponto G fora. Então, ó, os pontos D, E e F são colineares e o ponto G não é colinear a eles, né? Sempre que a gente está falando de colinear, a gente está falando de um conjunto de pontos. Eu não posso simplesmente falar assim, ah, o ponto D é colinear. Não, ele é colinear com quem, né? São colineares tipo D, E e F. No caso, D, E, F e G inclui o G não é colinear, tá? Poderia pegar D, E e G, também não são colineares. D, F e G também não são colineares. Então, se atentem a essas informações, beleza?
Bom, outras figuras unidimensionais, porque a gente viu a reta, né, viu o ponto, viu a reta agora. Tem uma diferençazinha, porque além da reta, nós temos a semi-reta e os segmentos de reta. A reta a gente já definiu, então vamos ver o que são as semi-retas e os segmentos de reta. Bom, a semi-reta é uma reta que possui começo, mas não possui fim. E o segmento de reta é uma parte da reta que possui ponto inicial e final. Vamos ver um pouquinho melhor como é que é. Exemplos. Ó, um exemplo de... Botei uma reta R aqui, qualquer, tá? Que a gente já tinha visto, ó. Percebe que tem duas setinhas na ponta, né? Isso está dizendo que ela é infinita, que ela continua. Tá vendo? Ela não é finita. Isso aqui não é só a reta. Ela continuaria nesse plano. Esse plano, no caso, é a minha tela do computador, né? Ela continuaria ali, ó. Ela seria prolongada. Deixa eu pegar aqui, ó. Ela seria prolongada tanto para cá quanto para cá, né? Ela é infinita. Então isso seria a reta R. Beleza? Agora, olha só. A semi-reta é uma reta que possui começo, mas não possui fim. Então, olha só, fiz uma reta auxiliar S, tá? Pontilhada, tá? Ah, outra coisa, as partes em preto, nesse slide, vão ser as partes que eu estou representando. No caso, ó, a reta R tá toda de preto, porque essa é a representação da reta. A parte da semi-reta vai estar em preto, a parte do segmento de reta também vai estar em preto, para diferenciar, beleza? Então, olha só, botei uma reta auxiliar S, pontilhada. Beleza. Agora, olha só, é uma reta que possui começo, mas não possui fim. Então, olha só, eu pego um ponto inicial, que eu chamei ele de ponto O, geralmente origem, né? Então a gente bota O, e botei um ponto B. Só que, olha só, percebe que continua tendo a setinha, ou seja, ela começa no ponto O, passa pelo ponto B, mas não termina no ponto B. Ela continuaria aqui para cima, beleza? Então, se isso seria a semi-reta OB, ó, a representação dela é até diferente. Na reta, a gente só põe a reta R minúsculo. Agora, a semi-reta OB, porque é um segmento... a gente está passando por esses pontos, né? Então, olha só, começa no O, passa pelo B, mas continua. Essa setinha aqui em cima significa isso, beleza? Isso é uma semi-reta. Ah, outra coisa, depois do acordo ortográfico, não tem mais o hífen aqui, né? Antes tinha o hífen no lugar. Agora não, é semi-reta com dois R's mesmo, pode acreditar, beleza? Então vamos ver o que é o segmento de reta. Agora eu desenhei uma outra reta, T minúsculo, né? Tzinho. E ele fala que o segmento de reta é a parte da reta que possui ponto inicial e final. Então aqui, ó, aqui eu meio que estou falando, ó, faz parte da reta T, mas passa pelo ponto A e para no ponto C. Eu meio que estou definindo um tamanho ali. Não continuaria, tá vendo? Não tem a setinha, tipo, a representação não tá em preto aqui, né? Que eu falei que o que vai estar em preto é o que eu estou querendo representar. Então, ó, começa no A, vai até o C e para. Beleza? Como é que a gente representa isso? Ó? Segmento de reta AC. É como se fosse o outro, mas sem a setinha, para dizer que, ó, começa no A e termina no C. Aqui começa no O, mas não termina no B. Apenas passa pelo B. Beleza? Então, ó, reta, semi-reta e segmento de reta. Tá bom? São os conceitos aí que costumam aparecer e vocês não podem confundir. Principalmente semi-reta com segmento de reta. Beleza? Então, continuando um pouquinho em retas, olha, uma reta pode ser construída em 3 posições: horizontal, vertical ou inclinada. Bom, um exemplo de horizontal, como o próprio nome já diz, né? A linha do horizonte, né? Quando você olha assim, você está numa praia, né? E você olha para o mar, você consegue ver a linha do mar, se for mar aberto principalmente, né? Você consegue ver aquela linha, né? A linha do horizonte. Então, uma reta horizontal seria, entre aspas, uma reta deitada. Chamei de Hzinho para fazer sentido. Horizontal, H. Beleza? Reta vertical, posição vertical é como se fosse em pé. Lembra que ela não está em pé, ela está num plano, né? Então, ela está assim, ó, vertical. Beleza? Chamei de Vzinho também, né? Não confundam, por favor, a horizontal com vertical. Lembrem sempre da linha do horizonte. Lembrem de vocês na praia, tá? Quem não gosta de praia, lembrem de vocês numa cobertura, olhando para a praia. Beleza? E é isso. E a reta inclinada. A reta inclinada a gente já viu. Que a gente construiu uma reta lá usando a inclinação, né? Um ponto e a inclinação. Então a inclinada, justamente, ó, eu desenhei aqui um apoio horizontal, né? Um auxílio horizontal. E botei uma reta inclinada qualquer chamada de I. Então reparem que, ó, tem uma angulação em relação à linha horizontal, né? Por isso que é chamada de inclinada. Beleza? Bom, agora, ó, posições relativas entre retas. Então, ó, antes a gente estava falando de uma reta só, né? A reta H, a reta I, a reta V. Agora, ó, posições relativas entre retas. Então, eu vou estar trabalhando com 2 ou mais retas. Beleza? Tenham isso em mente. Posições relativas entre 2 ou mais retas. Tá? Então, olha só. 2 ou mais retas podem ter as seguintes posições. Podem ser concorrentes, ou seja, possuem um único ponto em comum. Elas concorrem naquele ponto. Quer dizer que elas se encontram, se cruzam naquele ponto. Beleza? Então, olha só. Um exemplo de reta concorrente, botei aqui uma reta vertical, uma reta horizontal. Conseguem ver que aqui elas se cruzam, né? Nesse ponto aqui. Chamei de ponto P, beleza? E reparem que ainda formou um ângulo de 90 graus entre as retas, né? Ah, aqui tem um ângulo reto, aqui tem outro ângulo reto, aqui tem outro ângulo reto e aqui tem outro ângulo reto.
Então a vertical com a horizontal tem essa particularidade, tá bom? De que quando elas se cruzam, elas fazem ângulos de 90 graus. 4 ângulos de 90 graus. Beleza? Mas é só esse exemplo de retas concorrentes que a gente tem? Claro que não. Bom, botei aqui outras duas em quaisquer posições, tá? Uma reta R e uma reta S. Se cruzam no ponto Q. Fazem aqui também, ó, ângulos entre elas, tá? A gente vai falar de ângulos hoje também. Mas só pra vocês verem, ó, tem um ângulo aqui que não é de 90 graus, outro ângulo aqui que não é, parece, mas não é. Outro ângulo aqui, outro ângulo aqui, beleza? E olha só, olha que coisa interessante. Dessas duas retas aqui, a T e a U, se eu perguntar, elas são concorrentes? Vocês vão olhar e falar, não estou vendo elas se cruzar. Muitas pessoas podem falar que não. Falar, não, elas não se cruzam. Beleza, elas não estão se cruzando ali, né? Mas lembra que, ó, as retas são infinitas. Então, a reta T continuaria tanto para cá quanto para cá. A reta U continuaria tanto para cá quanto para cá. Então, apesar da minha nessa representação aqui que eu fiz, elas não se cruzarem, caso eu faça um prolongamento da T e um prolongamento da U, elas vão se cruzar. Então, apesar de não estar aparecendo esse ponto de encontro aqui, elas são concorrentes, beleza? Se cruzam num ponto R, ali que eu chamei de R, PQR, beleza? Sempre ponto sendo representado por letra maiúscula, beleza? E mais uma vez, eu estou fazendo o ponto aqui meio grandinho para vocês observarem. Quando vocês forem fazer questões e forem ver outras coisas, vocês vão ver que é só uma marcaçãozinha, tá bom? Todo mundo desenha um ponto já. Então, beleza. Então, elas são concorrentes quando se cruzam em um único ponto. Agora, elas podem ser paralelas também. São retas que não possuem ponto em comum. Ou seja, não se cruzam, né? Vocês podem ouvir que retas paralelas se cruzam no infinito. Que elas na nossa representação, ó, não se cruzam, né? Se eu prolongar a R e a S, tanto para cá quanto para cá, e para cá e para cá, elas não vão se cruzar, né? Então a gente chama elas de retas paralelas. A gente costuma fazer esses dois tracinhos nas retas para dizer que são paralelas, tá? É uma relação de paralelismo que a gente chama, beleza? Outro exemplo, essas aqui são duas retas horizontais, né? Outro exemplo, botei duas retas verticais, não se cruzam também, paralelas. Agora, essas relações de posições relativas entre retas que eu falei, né? São entre duas ou mais retas, então estou sempre botando duas retas, mas poderiam ser três? Sim, poderiam ser três. Elas estão inclinadas, né? Mas não se cruzam, então são paralelas também. Beleza? Vamos falar um pouquinho de planos agora. Bom, os planos, além de serem representados por letras gregas, né, como a gente viu, letras gregas minúsculas lá, alfa, beta, gama, delta, epsilon, é um conjunto infinito e ilimitado. Viu que, ó, temos lá o ponto. Aí uma reta é o conjunto infinito de pontos. Aí o plano é um conjunto infinito e ilimitado de retas. É sempre construindo um conceito a partir do outro, né? Então, olha só. Mas diferentemente do ponto e da reta, como a gente viu, o ponto não tem dimensão nenhuma, né? Ele é só uma marcação. A reta tem uma dimensão, comprimento. Agora, o plano contém duas dimensões. O comprimento é a largura e é infinito. Mais uma vez, tudo que a gente está fazendo, né? Tipo, a reta, o plano, são infinitos. O que a gente faz é uma representação. Porque é óbvio que não tem como a gente desenhar uma coisa infinita. Entendeu? Então, a gente faz uma representação dele, mas você tem que ter em mente que é infinito. Pensa que como, por exemplo, um plano fosse, sei lá, uma folha de caderno. Pensa numa folha de caderno infinita e o que a gente desenha é uma partezinha. É bizarro pensar em infinito, eu sei, mas tenham isso em mente, tá bom? Então, olha só. Quando tem duas dimensões, o comprimento, a largura, e é infinito. 3 pontos não colineares são suficientes para determinar um plano. Ó. 3 pontos não colineares, lembra? Colinear é que fazem parte da mesma reta, né? Então, ele está falando que 3 pontos que não façam parte da mesma reta são suficientes para determinar um plano. Isso a gente vai ver também. E dentro dos planos são definidas as figuras geométricas bidimensionais. Quando você desenha um triângulo, você não está... Assim, a gente desenha meio que intuitivamente, um triângulo. Pega lá, desenha. Três retas, né? E faz. Mas, na verdade, o que você fez? Você está meio que botando os pontos, unindo esses pontos com retas, e com a união dessas retas está formando um plano. É que a gente faz tão rápido, é tão intuitivo, que a gente não repara. Mas a gente vai ver aqui, ó. Então, olha só. Primeira coisa... 3 pontos não colineares são suficientes para determinar um plano, né? Então, olha só. Botei 3 pontos aqui. Você pode até pensar aqui, ó. Calma aí. Que esse ponto e esse ponto eu conseguiria botar uma reta aqui. Então, eles são colineares. Esse e esse também são colineares. E esse também são colineares. Mas esse conjunto aqui de 3 não é colinear, né? Eu não consigo fazer uma reta que passe tanto por aqui quanto por aqui. Já deixa de ser reta. Beleza? Então, basta ter 3 pontos que não são colineares para formar um plano, ó. Beleza? E como a gente disse, ó, dentro dos planos são definidas as figuras geométricas bidimensionais. Aqui, o triângulo. Beleza?
a gente costuma achurar, a gente fala que esse rabisco aqui é uma achura, tá? Então essa região achurada é o plano, tá? Não pensem que o plano é só isso aqui, ó, tipo, são as linhas, só as retas, tá? Não. O plano é essa região interna aqui, tá? Mas é claro, ele é infinito, ele continuaria, beleza? Um outro exemplo seria um retângulozinho, né? A gente põe 4 pontos, põe as retas, tem lá o nosso retângulo, beleza? Então, tá, vamos ver alguns postulados agora da geometria. Primeira coisa, o que é um postulado? Bom, o postulado é um enunciado fundamental. Ele é tomado como verdadeiro e não necessita de prova. Então, quando a gente estiver falando de postulado, são coisas que não precisam provar. São coisas que, assim, você já tem que partir daquilo, daquelas informações dadas como verdadeiras. Beleza? Então, olha só. Temos postulados da reta e do plano. Vamos ver os da reta primeiro. Bom, o primeiro postulado é que existe reta e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Vamos ver isso. Bom, existe uma reta, então desenhar ali é uma reta. Ah, mas Pedro, poderia não ser essa reta R? Poderia ser uma reta S? Poderia. Isso aqui são representações, tá? Então eu escolhi essa reta R inclinada aí, beleza? Então existe uma reta, então existe essa reta aí. E ó, numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Então olha só, eu aqui desenhei 6 pontos, mas o ponto é só uma marcaçãozinha, como se entre esses pontos houvessem pontos e entre os pontos que estão entre esses pontos houvessem pontos. Então sempre cabe mais um pontinho na reta. Então nessa reta há infinitos pontos e fora dela também. Claro, né? Fora dela eu consigo desenhar muitos pontos, né? Então tenham isso em mente que tanto numa reta quanto fora dela tem infinitos pontos. Segundo postulado, 2 pontos distintos descrevem uma reta. Botei aqui um ponto A, botei um ponto B, pum, tracei uma reta T, né? Agora, a partir do ponto A e um ponto C, também consigo traçar uma reta. A partir do ponto A e do ponto D, consigo traçar outra reta. E entre o ponto D e o C eu conseguiria traçar? Conseguiria. Entre o B e o C também? Também. E caso a gente fosse adicionando aqui mais pontos, conseguiríamos traçar mais retas. Mas, dados 2 pontos distintos, a gente consegue fazer uma reta. Beleza? E o terceiro postulado é de que por um ponto passam infinitas retas. Bom, desenho aqui nosso ponto P, né? Passam infinitas retas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuaria, tá? Entre essas retas eu conseguiria fazer retas e entre as retas que estão entre essas retas também. Então, por um ponto P passam infinitas retas. Beleza? Então, ó, postulados do plano agora. O primeiro postulado é de que existe plano e num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Bom, vamos ver isso. Existe um plano, plano alfa, desenhei ele aqui, beleza? Dentro dele e fora dele há infinitos pontos. Dentro dele consegui botar esses aqui. Ah, claro que eu não estou botando, né, esses pontos precisariam das letras maiúsculas que representam eles, mas para não ficar uma poluição visual, eu estou só marcando os pontos, beleza? Mas tenha em mente que seria, sei lá, ponto A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, D maiúsculo e por aí vai. Então, ó, dentro do plano existem infinitos pontos e fora dele também, beleza? Segundo postulado, 3 pontos não colineares determinam um único plano. Isso é importante, olha só. Não colineares, então eu já estou dizendo que assim, 2 podem até ser colineares, mas um deles não vai estar, né? Lembra daquele exemplo lá das retas. Então, olha só. 3 pontos não colineares determinam um único plano. Vamos ver isso. Bom, botei aqui 3 pontos. Eles são colineares ou não? São colineares, né? A, B e C são colineares. Consigo desenhar um plano só com esses 3 pontos colineares? Não. O postulado diz pra gente que 3 pontos tem que ser não colineares para eu conseguir determinar um plano, né? Então, olha só. Botei agora um quarto ponto, né? E ele é não colinear aos outros 3, né? Se eu pegar o conjunto A, B, C, D, eu vejo que eles não são colineares. O D, né, não faz parte lá dessa reta que eu não botei aqui o nome dela, mas sei lá, reta T, R, enfim, tá? Então, olha só. Com o postulado lá da reta, né? Com 2 pontos eu consigo traçar uma reta. Então, com A e D eu consigo traçar uma reta e com B e D também. Agora eu consegui fazer um plano, né? Então, olha só. Eu preciso fazer com que hajam 3 pontos, pelo menos, que eles sejam não colineares, e aí eu determino um plano. Tá vendo, ó? Essa região aqui no meio achurada seria o nosso plano alfa. Beleza? Ah, eu conseguiria fazer outro plano, sei lá, com A, C e D? Conseguiria. Isso aqui é só o plano alfa que eu escolhi. É o plano formado, né, por A, B e D. Beleza? Terceira. Se 2 pontos distintos de uma reta pertencerem a um plano, a reta está contida no plano. Vamos ver isso. A, B e C são colineares. A, B e D não são colineares, mas são coplanares. Ou seja,
não são colineares, não estão na mesma reta, mas são coplanares, pertencem ao mesmo plano, têm um plano em comum, que seria o plano alfa, beleza? O postulado 3 está no próximo slide.